Olá, pessoal. Então, vamos a mais uma aula de pesquisa operacional 2. Vamos falar hoje sobre árvores geradoras mínimas. A gente já teve aula sobre árvores, sobre subgrafos geradores. Então, a gente está juntando esses dois conceitos agora sobre árvores geradoras, tá? Mínimas. A gente vai pensar inicialmente a motivação para esse conteúdo. A gente vai pensar num lugarejo onde o prefeito ele deseja asfaltar as ruas desse lugarejo. No entanto, ele tem restrição de verba e ele aí decide que ele precisa escolher quais ruas ele vai asfaltar. Então, ele deseja que todos os pares de edificações devem ser ligados por ao menos um percurso de ruas asfaltadas, usar o mínimo possível de ruas asfaltadas e o custo de asfaltar essas ruas seja o menor possível. Então, aqui a gente tem uma representação visual, né, dessa situação, né, desse lugarejo. Então, aqui nós temos as edificações, temos, né, aqui as ruas que precisam ser asfaltadas, porém o prefeito não tem dinheiro, então ele cria essa condição. Bom, como é que a gente pode representar, né, esse problema, né, ter um modelo desse problema? Para a gente fazer essa modelagem, a gente vai usar grafos. Como a gente vai usar os grafos? Né, os grafos eles são conjuntos de vértices e arestas. Então, para indicar as edificações, eu vou usar os vértices. E as ruas vão ser representadas pelas arestas, né? Esse grafo ele vai ser ponderado por quê? Porque eu posso colocar como pesos nas arestas os custos de asfaltar aquela rua, eu posso indicar a quilometragem, tá? Então, os pesos nessas arestas para esse modelo especificamente vão representar os custos de asfaltar cada rua. Bom, na teoria dos grafos, o que o prefeito colocou como condição? Todos os pares de edificações devem ser ligados por ao menos um percurso de ruas asfaltadas. Traduzindo isso para termos de grafos, ele quer que exista um caminho entre cada par de vértices, ou seja, ele quer que o grafo seja conexo. Tá? Usar o mínimo possível de ruas asfaltadas. O grafo conexo com o menor número de linhas de arestas é uma árvore, tá? E o custo de asfaltar as ruas seja mínimo. Então, na verdade, eu quero uma árvore, tá? Com peso mínimo. No caso, como eu quero que todos os pares de edificações estejam nessa árvore, ou seja, eu quero que todos os vértices do grafo original apareçam na árvore, então eu tenho aí uma árvore geradora, né? Eu estou procurando, então, não é uma árvore geradora qualquer, eu quero uma árvore geradora de peso mínimo. Então, por isso que a gente chama esse problema como o problema da árvore geradora mínima. Então, vamos às definições. Dado um grafo G, um grafo conexo ponderado, é isso que vai ser dado nesse problema. Eu já vou dar um grafo conexo com pesos nas arestas, né? Cada aresta possui um peso que eu vou indicar aqui por CE. O peso de uma árvore geradora, tá? Todo grafo conexo, ele tem várias árvores geradoras, tá? O que é uma árvore geradora? É um subgrafo gerador e acíclico do grafo. Então, calcular o peso dessa árvore geradora é a gente somar os pesos das arestas, de todas as arestas da árvore, tá? É o somatório desses pesos das arestas que aparecem na minha árvore. Então, por exemplo, eu tenho um grafo aí com 6 vértices, né? Todas as arestas com pisos aí positivos. Determinar uma árvore geradora. Determinar um subgrafo acíclico que tem o mesmo conjunto de vértices. Então, por exemplo, aqui, né, isso aqui é uma árvore geradora desse grafo que foi dado, né? Porque ele não tem ciclos, é aciclo, tem o mesmo conjunto de vértices, tem 6 vértices do meu grafo original, né? E
é um subgrafo, né? Eu tenho as arestas que aparecem aqui também aparecem no meu grafo original. Então eu tenho aqui um subgrafo gerador acíclico e conexo. Então eu tenho uma árvore geradora. Qual é o peso dessa árvore geradora? É só a gente somar todos os pesos, né, que aparecem aqui nas arestas da minha árvore. Então eu tenho uma árvore geradora ali com peso 32. Essa é a única árvore geradora desse grafo? Não, tem várias outras árvores geradoras. Então, o objetivo ali é a gente encontrar qual é a árvore geradora de peso mínimo. Para isso, o meu problema ali é obter uma árvore geradora de G com peso mínimo, isto é, desejo obter um subconjunto de arestas, tá? Contida no conjunto de arestas do meu grafo, tal que conjunto de vértices do grafo mais esse subconjunto de arestas forma uma árvore. A soma dos pesos dessa árvore que eu obtive é mínimo, né? Então esse é o objetivo, ter uma árvore com peso mínimo. Bom, para isso eu tenho alguns algoritmos que determinam uma árvore geradoras, tá? O primeiro que eu vou apresentar a vocês é o algoritmo de Kruskal, tá? Ele trabalha como? Ele vai incluir arestas de menor peso sem formar ciclo até que todos os vértices estejam interligados, ou seja, até que ele consiga ter um grafo conexo e sem ciclos. O algoritmo de Prim, eu vou apresentar esses dois algoritmos a vocês. Né? O Prim ele forma uma árvore com apenas um vértice e a cada passo ele inclui arestas de menor peso que ligam um vértice fora da árvore a ela.